Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo continue ajudando a mim e a você, meu irmão, minha irmã, a crescer na experiência com Jesus ressuscitado. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo 24, versículo de 13 a 35. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos iam para um povoado chamado Emaús, a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os seus olhos, porém, estavam como vendados, incapazes de reconhecê-lo. Então Jesus perguntou: "O que andais conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "És tu o único peregrino em Jerusalém?" Palavra da salvação, diga no seu coração: glória a vós, Senhor. Que o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, continue nos ajudando a crescer na fé, a ter uma verdadeira experiência com Jesus ressuscitado. Pegue a sua Bíblia e vai meditar em Lucas no capítulo 24, versículo de 13 a 35. Eu não li todo, mas nós vamos mergulhar um pouco nessa experiência do amor de Deus, para que você tenha a sua própria experiência. É o mesmo dia que as mulheres viram Jesus no sepulcro, ressuscitado. Nesse mesmo dia, os discípulos de Emaús estão caminhando 12 quilômetros e conversando entre si sobre tudo o que aconteceu. No meio do caminho, eles encontram com Jesus, mas não o reconhecem. Jesus pergunta: "Por que estáis tristes? O que estão conversando?" E ele diz: "Tu és o único que não sabe? Nós esperávamos o Cristo, o Rei, aquele que ia nos libertar. E os sumos sacerdotes fizeram com Jesus, tu não sabe? Todo mundo comenta isso. Ele era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e do povo. É verdade que algumas mulheres disseram que viram que tinha um anjo, não é? Um dos nossos foi até lá ao local, e aí eles vão conversando com Jesus, sem reconhecer que é Jesus. Jesus começa então a explicar as Escrituras, começa a falar de Moisés, começa a falar ali da palavra de Deus. Veja, Jesus vai mostrando para eles, eles vão tendo uma experiência profunda com Jesus. Quando vão chegando perto de casa, Jesus faz de conta que vai caminhar, que vai continuar o seu caminho. E ele diz: "Não, já é tarde, vem, fica aqui em casa." Veja que beleza, meu irmão, minha irmã. Então Jesus entra e ali no partir do pão, eles reconhecem que é Jesus. No partir do pão, eles reconhecem que é Jesus. Mas Jesus sumiu. E eles voltam de novo. Vejam, eles terminaram de caminhar mais ou menos 12 quilômetros, agora eles voltam mais 12 quilômetros. A alegria é tão grande que já não estão cansados. Volta para quê? Para dar a grande notícia. E chegando lá, encontra os 11. E aí tem mais uma notícia. Por quê? Porque Pedro diz: "Eu também vi." Então eles começam a falar da experiência que ele teve. O que nós aprendemos, meu irmão, minha irmã? A experiência que eu tenho pode motivar você a buscar ter uma experiência com Jesus. A experiência, o testemunho que nós ouvimos de um e de outro nos ajuda, a comunidade cresce. Mas é preciso que cada um de nós tenha a nossa própria experiência. Aquelas mulheres tiveram uma experiência. Pedro teve a sua experiência. O discípulo de Emaús tem a sua experiência. Eu tenho a minha experiência. Você tem a sua experiência. E ao partilhar a nossa experiência, meu irmão, minha irmã, vamos mudando a realidade. Se a notícia da morte de Jesus, como os discípulos de Emaús disseram, "É tu o único que não sabe", ela se espalhou. Mas também a notícia da ressurreição de Jesus também se espalhou. E era costume lá naquele tempo da ressurreição de Jesus, quando as notícias começaram a correr, dizer: "Jesus ressuscitou." E a resposta é: verdadeiramente ele ressuscitou. Verdadeiramente ele ressuscitou para mim. Verdadeiramente ele ressuscitou para você? Busque ter essa experiência. Busque ter experiência com a palavra de Deus, crescer na vida de oração, viver em comunidade, para vivermos um com o outro e percebermos que Deus caminha conosco. Deus é fiel à sua aliança.
Quando Jesus vai contando toda a Escritura para eles, quer dizer isso, Deus é fiel à sua aliança. Eles dizem, há 3 dias que tudo aconteceu. Jesus falou várias vezes que ao 3º dia ele ressuscitou. Portanto, meu irmão, joga fora essa tristeza. Enche de alegria. Diante da dor, do sofrimento, Deus está conosco. Ele é fiel, Ele caminha conosco. Visita Jesus, cada irmão, cada irmã que refletir comigo sobre esse áudio e dá-nos a alegria da ressurreição. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Um beijo no seu coração. Se Deus quiser, amanhã aqui de novo, Giovanni Azevedo.